meus queridos leitores do canal Milê! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, eu sou a Miriam e hoje nós vamos aí com comentários, explicações e reflexões do capítulo 8 de Apocalipse, porque estamos no nosso grande desafio aí, né, gente? De leitura um capítulo por dia e chegamos aí no 8º dia, né, gente? Ó, já passamos uma semana do nosso desafio, são 22 capítulos, né, de Apocalipse, então estamos firmes aí. Eu já aprendi muita coisa, tenho certeza que você também já aprendeu. Se você é novo por aqui, não tem nenhum problema, dá pra você acompanhar os vídeos anteriores, tá? Você pode se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like que vai ajudar a fazer que essa mensagem chegue a mais pessoas, certo? E, gente, nesse capítulo 8, algumas coisas muito interessantes acontecem aqui, né? Na verdade, tem a questão do 7º selo, né? Quando ele abriu aí o 7º selo, eu não sei se vocês lembram, mas os selos terminou no capítulo 6, no selo, no 6º, né? Que foi as questões ali, quando ele abriu o 6º selo no capítulo 6, a questão dos terremotos, que o céu ficou escuro e tudo mais, e ali tinha a pergunta, né? Até quando o Senhor ia permitir acontecer tudo aquilo? Então, agora no capítulo 8 se abre o último selo. Isso é algo interessante. Vai falar também aqui do incensário de ouro, sobre as orações, gente. Isso é algo tão maravilhoso. E do versículo 6 ao 13, aí na verdade ao 12, vão começar as trombetas, né? Vão começar a serem tocadas as trombetas. E isso é algo muito interessante. Algo que eu acho que seria bom a gente deixar aqui bem, ter essa diferença, na verdade, né? A questão de selo, dos selos aqui, né, do Apocalipse, e da questão aí das trombetas. São duas coisas, gente, diferentes que a gente tem que deixar claro aí na nossa mente, tá bom? Os selos são o sofrimento da igreja perseguida pelo mundo, né? O mundo ataca aí a igreja. Então, os selos têm a ver com isso. Já as trombetas, gente, que vai começar agora aqui nesse capítulo 8, é Deus derramando o seu juízo aí sobre o mundo que persegue a igreja. Certo? E também essas trombetas elas servem, né? Se é assim que eu posso, se é essa palavra que eu posso usar, para advertir e chamar ao arrependimento da humanidade. Então, são coisas interessantes aí que a gente precisa ficar ligado. Outra coisa interessante que nós vamos ver aqui em relação às trombetas é o quê? É que as 4 primeiras trombetas têm a ver com o juízo de Deus na natureza. A terra, o mar, nós vamos ler aqui os versículos, né? O rio, os astros. E as três últimas aí, trombetas, elas têm a ver, né, com a questão sobre o homem, né? O juízo de Deus aí vai cair sobre o homem, né? Sobre a humanidade. A humanidade não vai ter mais segurança de nada. Então, são coisas pra gente entender. E algo também que eu já falei em alguns capítulos aí, provavelmente no primeiro dia, no nosso panorama geral, é entender o quê? Que o livro de Apocalipse, ele tem é uma linguagem figurada, certo? Para nos mostrar a verdade. Entende? Então, é um livro de símbolos, com símbolos. Então, se a gente for aplicar tudo que é falado aqui de forma literal, vai ficar um pouco complicado. Então, a gente tem que entender isso, tá? Que o livro aí, né, a linguagem figurada é para nos mostrar as verdades que nós precisamos saber do que vai acontecer. Certo? Então, eu acho que eu já fiz meio que um panorama geral do capítulo 8. Voltei a alguns capítulos, porque na verdade é meio que sequência, assim, né? A gente tá seguindo aí o livro. Então, mas vamos agora um pouquinho mais profundo em alguns capítulos aí, certo? Então, vamos lá. Gente, eu achei bem interessante esse primeiro versículo. Eu não sei você, mas aqui ele fala o quê, ó? Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio nos céus cerca de meia hora. Houve silêncio no céu cerca de meia hora.
E algo interessante aqui que eu fui estudar, ver isso aí, né? Essa questão do silêncio, de meia hora e tudo mais. Algo que a gente precisa entender que, na verdade, esse último selo, né? Quando ele foi aberto aí, o sétimo selo, houve esse silêncio. Na verdade, foi um prelúdio, se é assim que a gente pode dizer, mas algo assim, uma introdução, talvez, né? Algo anunciando que estava por vir, entende? Então, é algo que ó, tá acontecendo algo aqui. E tem duas hipóteses dessa questão do silêncio. A primeira é o quê? Que houve esse silêncio no céu aí para ouvir as orações dos santos e chegar essas orações no trono de Deus, por isso que houve esse silêncio. E existe uma outra teoria aí dos estudiosos, teólogos e tudo mais, que diz o seguinte, que o céu, a gente viu aqui, né, gente, no versículo, no capítulo anterior, adoração, louvor ao Senhor, né, ali, tu és santo, glória e tudo mais. Então, o céu, ele ficou em silêncio, parou tudo isso, diante do juízo de Deus. Diante do que ia acontecer, é um silêncio assim de uma expectativa sobre o juízo de Deus, né? Um terrível juízo de Deus. Então, existem essas duas possibilidades, tá? De ser o silêncio para ouvir a oração dos santos ou um silêncio porque eles estavam ali diante do juízo de Deus e existia uma expectativa até mesmo do céu. Então, aí eu acho que dá pra você depois você me fala qual que você acha que é esse silêncio que eu gostaria de saber aqui. Eu acredito que essas duas possibilidades são possibilidades possíveis, né? E aí, gente, do capítulo, do versículo 2 ao 5, fala sobre as orações, né? Eu vou ler aqui com vocês, ó, o versículo 2. Vi os 7 anjos que vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e eles foram dados, e a eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e se colocou de pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. As orações dos santos, gente. Isso aqui é muito, muito lindo, né? Saber que a nossa oração, ela chega, né? A nossa oração, aí a oração do justo, dos santos, sobe aos céus. Eu não sei você, mas isso para mim é algo muito lindo e muito maravilhoso. Você saber que a sua oração, ela sobe aos céus, né? Entender que a nossa oração, ela provoca um justo juízo de Deus, porque é isso que vai começar a acontecer aqui nos próximos versículos. Então, né, eu acho que é algo pra gente refletir e pensar, o meu Deus, ele ouve a minha oração chega no céu, chega no trono. Que coisa mais linda e maravilhosa que é essa, né? Que Deus é esse? Porque a gente vê tantos deuses aí, tantas, né, deuses que não escutam, que não vê, que não ouvem, e a gente tem um Deus que escuta a nossa oração, e a nossa oração sobe ao céu, e ela provoca o justo juízo de Deus. Assim, né, nós somos tão pequenos, tão falhos, e o Senhor Jesus, ele é tão lindo e tão maravilhoso. Eu sei que talvez Apocalipse mostra muitas tragédias, muitas coisas ruins, mas algo que a gente precisa entender é que nada desse juízo, né, juízo de Deus não é sobre a igreja, mas é sobre as pessoas que estão perseguindo a igreja. Então, né, nós vamos passar talvez pela tribulação, sim ou não sei, metade, uma parte, eu não sei, mas não é essa tribulação, esse justo juízo de Deus, não é contra a sua igreja, sim contra as pessoas que perseguem a igreja do Senhor. Isso que a gente precisa entender. Porque às vezes a gente fica num conflito, né? Deus é amor, Deus nos ama, mas vai ter tantas coisas, eu não estou entendendo o que está acontecendo, né? A gente tem que entender o quê? Que o Senhor, ele está no controle.
né? O Senhor, lembra que nós lemos os primeiros capítulos aí de Apocalipse, deixa bem claro que Deus, ele está no controle. Isso é algo muito importante. Deus, ele tá aí pronto, entende? E entender o quê? Que essas questões aí em relação, né, ao justo juízo de pessoas aí que fizeram a maldade, que perseguiram a igreja, a noiva do Senhor, é a consequência. Né? Eu acho que tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Então, todas as pessoas que plantaram aí injustiças, perseguições contra a igreja de Deus, vai ter que passar pelo justo juízo de Deus. Entende? E meio que a gente vai estar no meio de tudo isso, mas o Senhor falou que não vai nos abandonar. Ele não vai deixar a igreja dele. Então, a gente precisa ter consciência disso também. Que o Senhor não vai nos deixar sós. Certo? Então, essa questão da oração é algo muito forte. Saber que a nossa oração, ela sobe aos céus e o Senhor escuta. E aí, versículo 5 diz assim, ó. Então, o anjo pegou o incensário, encheu com fogo no altar e lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Então, começou aí já os trovões, os terremotos e tudo mais. E aí, a partir do versículo 6, gente, começam as trombetas, certo? Então, a primeira trombeta aí foi o anjo que tocou em sua... O primeiro anjo tocou a sua trombeta e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a relva verde. Forte, né, gente? Essa questão aqui do granizo, a gente lembra uma das pragas do Egito, né? Uma das pragas do Egito. A diferença aqui, se eu não me engano, é a 7ª praga. A diferença é que essa aqui tinha sangue, né? É forte, né, gente? Tudo isso que vai acontecer, então, a gente entende o quê? Que as coisas vão... O juízo de Deus está começando. Então, ele já começou aí pegando a terra, né? 1/3 da terra aí foi queimado. Aí a segunda trombeta, no versículo 8. O segundo anjo tocou a trombeta e logo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue e morreu 1/3 das criaturas do mar e foi destruído 1/3 das embarcações. Aqui, gente, essa questão do mar, da embarcação, é algo que a gente precisa entender, que na época que João escreveu isso aqui, o mar era algo muito importante, né? Tinha as embarcações aí que faziam comércio. Então, é algo ali que estava sendo afetado o quê? O comércio, a segurança, a finança, né? Tava assim, a questão financeira ali, porque o mar era algo que os barcos ali, as embarcações sempre estavam ali, o comércio, né? A questão de comércio ali, o mar tinha muito a ver com isso. Então, também foi uma parte aí, foi destruída, 1/3 do mar, né? Se transformou em sangue. A gente lembra também, né, das pragas nesse aqui. Aí, gente, o 10, o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha sobre 1/3 dos rios e das fontes de águas. O nome da estrela é Absinto. Tornou-se amargo 1/3 das águas. E muitos morreram pela ação das águas das águas que se tornaram amargas. Gente, água, né, que a gente bebe, água boa, né? Água. O que é a água? A água é vida. Então, a água aqui está sendo afetada também. Vocês estão vendo que tudo que tem a ver aí, a criação agora, né? O Senhor está usando a criação contra a humanidade. Se é assim que a gente pode se dizer. Usando ali para o seu juízo realmente. Água, gente, água é vida, né? Água não tem como você... você precisa, você necessita da água.
Inclusive, no final do capítulo anterior, fala que o Senhor, né, que o Senhor é o nosso pastor e nos guiará às fontes vivas. E aqui, né, o juízo sobre as pessoas que perseguiram a igreja, 1/3 das águas aí, elas se tornaram amargas. E aí a quarta trombeta foi o quê? Foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu. 1/3 do dia ficou sem luz e também 1/3 da noite. Sem luz, né? A gente vê o quê? Que é um alcance universal, né? Um alcance de tudo. Aí a questão do sol, da lua, das estrelas, enfim. 1/3 do dia ficou sem luz e 1/3 também da noite. Então, são coisas que a gente vê o quê? Que vai, algo que não vai ter assim, eu tenho dinheiro, eu vou escapar disso aqui. Eu sou rico, eu moro não sei na onde. Então, o justo juízo de Deus sobre as pessoas sobre o mundo, né, que perseguiu a igreja, não vai dar para fugir. Vocês conseguem entender isso? Vocês conseguem ver isso? Porque é isso que eu tô entendendo, gente. E aí, na verdade, o último versículo aqui do capítulo 8 é um prelúdio, de novo, se é assim que a gente pode dizer, uma introdução, uma preparação para o capítulo 9, que é o capítulo de amanhã. Que vão ficar faltando as 3 trombetas aí, que vai ser no próximo capítulo. Que ele fala assim, ó: enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: ai, 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 dos que habitam na terra por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Então aqui está preparando, olha, ai, ai, ai. Quando a gente fala ai, a gente está com o quê? Com dor, né? Ai, é aquela verdade absoluta. Quando a pessoa repete 3 vezes, vai ser dor absoluta. Então é isso que ele está preparando aqui, né? Essa águia voando e dizendo em voz alta, ela está preparando. Olha, vai haver dor, olha, vai haver sofrimento. Olha, se preparem porque, né? Ai dos que habitam na terra, porque vai tocar as últimas 3 trombetas aí. E aí vai ficar pro próximo capítulo, que é amanhã, certo? Então, amanhã a gente se vê no capítulo 9, que vão ser as 3 trombetas que está faltando. Lembrando que eu falei, né, que a questão das últimas 3 trombetas é o juízo de Deus que cai sobre a humanidade, que cai sobre os homens, que vai haver dor, que nós vimos agora, né, no último versículo do 8. Então, nós vamos ver aí no capítulo 9 as 3 trombetas, é isso mesmo, as 3 que estão faltando, tá bom? Então a gente se vê amanhã, um beijo no seu coração, fica firme no desafio, não desista, não para, tá um pouco atrasado, não tem problema, lê aí, dá um jeitinho, não desiste não, vamos juntos que eu tenho certeza que você tá sendo abençoado e é isso, um beijo no seu coração, a gente se vê, tchau!